Pai do céu, abençoa a minha família. Eu e minha casa serviremos a Deus. Em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa devocional de oração. E na nossa devocional de oração de hoje nós vamos refletir no tema: as famílias são todas iguais? Para isso, nós vamos refletir a partir da leitura do texto de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bem, esse aqui é um dos textos mais famosos que nós usamos e lembramos quando pensamos na salvação de toda a nossa família. Mas aqui tem elementos importantes para nós refletirmos. Vamos lá. Quem foi Josué? Josué foi um jovem escolhido por Deus para dar continuidade ao ministério do profeta Moisés, que havia tirado o povo do Egito, da escravidão ali pela poderosa mão de Deus e conduzido ao deserto. Até este momento aqui, Josué viu muita coisa. Josué viu o povo rebelde, Josué viu o povo desobedecendo a voz de Deus, Josué viu o povo dando muito trabalho para Moisés como líder. E agora, as pernas dele tremeu na base. Por quê? Porque Deus o levantou para assumir o lugar de Moisés. Vendo tudo que Moisés passou, Josué realmente deve ter ficado muito nervoso, deve ter se sentido muito incapaz de então dar continuidade àquele grande trabalho. Gente, era muita gente. Alguns estudiosos acreditam que saiu do Egito aproximadamente 2 milhões de pessoas. Imagina esse povo todo, uma população inteira da cidade de Salvador, por exemplo, há algum tempo atrás. Nem sei se a população é essa mais hoje. E aí, o Josué, vendo toda aquela desobediência, todas essas questões, ele treme. Então Deus diz a ele: Josué, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, eu estarei com você. E promete a ele que assim como ele foi com Moisés, ele será com Josué. Josué, então, jovem, e se enche dessa coragem, estimulada por Deus. Num determinado dia, ele chama o povo para uma conversa. Olha, meu irmão, minha irmã, de vez em quando é necessário chamar a nossa família para uma conversa. E aquela conversa firme, aquela conversa decisiva. Era uma conversa que mudaria o curso da história daquelas famílias. Josué chama eles e diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Gente, não tem como servir a Deus de qualquer jeito. Nós temos que conduzir a nossa família a servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Deus é um Deus ciumento. Ele não divide a glória dele com ninguém. Até porque não dá para Deus dividir a glória dele é única. Só que às vezes, nós, os humanos, parece que queremos fazer exatamente isso, dividir a glória de Deus. Quando a gente tem outros amuletos, outros deuses, outras pessoas ou coisas, ou que seja,
que a gente quer colocar às vezes no mesmo patamar do Senhor de importância em nossas vidas, a gente está dividindo a glória aí, como se fosse, né? E aí o Josué chama essas famílias e diz assim: pessoal, tá errado, temei ao Senhor. Olha que palavras lindas ele diz: temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Aí ele faz uma proposta do que é viver e servir a Deus com integridade e com fidelidade. Ele diz assim: deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito. Ele está dizendo, olha, joguem fora esses deuses, esses amuletos, essas imagens, essas coisas que vocês estão adorando, jogue fora, só sirvam ao Senhor com integridade e com fidelidade. Talvez o problema da sua família não seja exatamente este aqui que o Josué está tentando combater na época dele, a idolatria. Mas talvez você tenha outras coisas que você também precisa tirar. Hoje, neste momento aqui, eu me coloco no lugar de Josué e digo para você: sirva a Deus com a sua família com integridade, com dignidade, com verdade, com fidelidade. Deixe tudo que está atrapalhando vocês. Deixe tudo que está impedindo que você sirva a Deus assim como Josué está dizendo. Talvez o problema seja o vício, talvez o problema seja a pornografia, talvez o problema seja o alcoolismo, seja lá o que for, deixe para servir a Deus com fidelidade, com dignidade, com integridade. E aí ele continua o diálogo e diz assim: serve ao Senhor, deixa tudo isso e serve só ao Senhor. Aí ele continua e diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, ele está dizendo, ó, deixa tudo isso e serve só ao Senhor. Porém, se parece mal a vocês servir ao Senhor, ou seja, se para vocês servir ao Senhor não é coisa boa, é errado, se não é coisa boa servir ao Senhor, ele diz assim, ó, escolham hoje, saiam de cima do muro, porque quando vocês verem as coisas apertarem, vocês correm para os pés do Senhor. Quando está tudo beleza, vocês voltam para a idolatria, vocês voltam para os deuses de vocês. Então vamos fazer o seguinte, serve ao Senhor, mas se você não quer servir ao Senhor, faça uma escolha hoje. É o que ele está dizendo aqui. Faça uma escolha hoje. E ele continuou dizendo, se vos parece servir ao Senhor, se parece mal a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês querem servir. Aí ele bota as cartas na mesa. Ele diz, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou seja, vocês vão ter que fazer uma escolha. Ou vocês servem aos deuses que os pais de vocês serviram quando estavam além do Eufrates, ou vocês vão escolher os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Os amorreus eram terríveis também na questão, no tocante à idolatria. E aí Josué está jogando o negócio do ventilador. Olha, ou vocês servem aos deuses dos pais de vocês, que viveram da além do Eufrates, ou vocês servem aos deuses dos amorreus da terra que vocês estão habitando. Porém, eu vou deixar claro para vocês uma coisa. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Escolha vocês o que vocês querem. Eu já fiz a minha escolha. Eu quero servir ao Senhor. Portanto, Josué chamou aquelas pessoas para tomar uma decisão. Não tem como a gente fazer aquilo que Jesus disse que era impossível fazer. E parece que a gente quer desmentir, ou parece que a gente quer confrontar a Bíblia. A gente quer fazer aquilo que Jesus disse que é impossível, servir a dois senhores.
Olha só, quando você tem apeguidão demais a algumas coisas, você está servindo a dois senhores. Quando você tem dificuldade de obedecer a Deus, você está servindo a dois senhores. E Jesus disse que isso é impossível. Ou você vai agradar um e vai desagradar o outro, ou vice-versa. Portanto, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, o que Josué disse para aquelas pessoas. Olha, serve ao Senhor com verdade, com integridade, com sinceridade, com fidelidade. Seja fiel. Não seja fiel a Deus só em algumas coisas, não. Às vezes, a gente nos nossos dias quer ser fiel a Deus em um monte de coisa, mas falou em dizimar, misericórdia, tem uma dificuldade. Falou em ofertar, misericórdia, não é de Deus. Ô meu irmão, minha irmã, tudo que você tem é o Senhor que tem lhe dado. Não tenha dificuldade em ser fiel ao Senhor em dízimo, em oferta, em sua vida. Dizime e oferte primeiramente a sua vida, depois o seu dinheiro. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu quero deixar claro para você uma coisa. Um dia eu tomei uma decisão de servir ao Senhor com a minha família, com integridade e com fidelidade, como Josué está dizendo aqui. Neste momento, eu quero incentivar você a fazer a mesma coisa. Deixa tudo que está atrapalhando você e a sua casa servir a Deus. E se atire aos pés da cruz e vem ser feliz com Jesus. Vem passar dificuldade com Jesus, porque passar dificuldade com Jesus é totalmente diferente do que passar dificuldade sozinho. Você lembra que na mensagem de domingo Jonas deu uma metáfora para a gente interessante? Ele disse assim, olha, passar dificuldade sozinho é como se você tivesse que atravessar um rio, um mar revolto em tempestade, a nado sozinho, sem ter em quem se ancorar. Passar dificuldade com Jesus, passar dificuldade com Deus, é você ter a certeza de que toda vez que você for passar naquele mar revolto, naquela tempestade, aquele mar bravio, tem uma corda para você se ancorar. E essa corda é o Senhor. Olha aqui que exemplo lindo o Jonas nos deu na mensagem que ele trouxe domingo, testemunhando acerca da sua família, do que Deus fez na sua casa. Um dia, o irmão Jonas, que foi o mensageiro do domingo, tomou essa decisão aqui. Ele disse, olha, a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, meus queridos, é importante a gente lembrar o seguinte, Josué não quis saber da vida de ninguém. Josué deixou bem claro que as outras pessoas ali, as outras famílias, poderiam fazer a escolha errada que quisessem, mas a escolha dele era a mais assertiva, era servir ao Senhor com a sua casa. Não olhe para outras famílias, não. Não olhe para outras famílias, não. Tome a sua decisão. Sirva ao Senhor, você e toda a sua casa. Tá certo, meu irmão, minha irmã? Deus quer operar na sua família. Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer uma grande obra na sua casa, mas Ele precisa que você se coloque à disposição dEle, como Josué disse, olha, eu não quero saber da vida de ninguém. Se vocês querem servir aos deuses dos pais de vocês, se vocês querem servir aos deuses aqui dos amorreus, o problema é de vocês. Mas uma escolha vocês precisam fazer hoje. E eu já fiz a minha. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Olha que decisão maravilhosa. Olha a postura desse homem de Deus. E olha na Bíblia o que foi que aconteceu com ele daqui para frente. Irmãos, Deus abençoou tremendamente a família de Josué. De sorte que de todo aquele povo ali, só ele e o Calebe, ou seja, possivelmente ele e a casa dele,
somente eles entraram em Canaã. Meu irmão, Deus tem uma Canaã para você também. Deus tem uma terra prometida para você. Deus quer mudar o quadro, Ele quer mudar a história da sua família. Mas é preciso que alguém aí na sua casa diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá certo, meu irmão? Minha irmã, Deus te abençoe. Viu? Fique com essa palavra, guarde ela no seu coração. Eu queria orar com você agora para finalizarmos essa devocional de oração. Vamos orar? Vem comigo. Bondoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Pai querido, neste momento, ó Deus, eu me coloco na Tua presença para louvar o Teu nome, para agradecer ao Senhor pela vida deste meu irmão, desta minha irmã, que ouviu esta palavra e que se sente na necessidade, ó Deus, de também tomar uma decisão, a decisão de servir ao Senhor. Ó Pai, toca no coração dele, toca no coração dela, para que Deus, o Senhor, possa abençoar a casa dessa pessoa, através dela, e que as bênçãos do Senhor a acompanhem todos os dias da sua vida. Que a boa mão do Senhor possa estar estendida sobre este lar, que o anjo da morte passe bem longe, que o homem mau não tenha olhos para esta família, em nome do Senhor Jesus. Pai, guarda esta casa, abençoa este lar. Repreende, Senhor, toda a contenda, livra eles da aparência do mal. Assim eu te oro, te louvo, te exalto e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina em nossas vidas para todo e todo sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Fique com o Senhor. Tchau. Minha família pertence ao Senhor.